A chuva caía forte naquela noite de outono em Lisboa, transformando as ruas em rios de luz refletida. Miguel, de 32 anos, fechava o restaurante às pressas quando ouviu um choro abafado vindo do beco ao lado. Ele parou, o coração apertado, algo naquela voz frágil o impedia de simplesmente ir embora. No chão, encolhido entre sacos de lixo, estava um menino de não mais de 12 anos, molhado até os ossos, tremendo violentamente. Os olhos grandes e assustados encontraram os de Miguel, e naquele instante algo se quebrou dentro do chefe. "Quem és tu?" perguntou Miguel com voz rouca. O menino não respondeu, apenas apertou mais os joelhos contra o peito. Miguel não pensou duas vezes. Tirou o casaco, envolveu o garoto e o levou para dentro do restaurante já fechado. Acendeu as luzes da cozinha, aqueceu leite, fez uma sopa rápida com o que restava do dia. O menino comia em silêncio, olhando de soslaio como se esperasse um golpe a qualquer momento. "Chamo-me Tiago", disse finalmente, voz quase inaudível. "Não tenho ninguém." Miguel sentiu um nó na garganta. Ele próprio sabia o que era não ter ninguém. Cresceu em famílias adotivas que nunca o aceitaram completamente, especialmente depois que entenderam que ele gostava de rapazes. Aos 18 fugiu de casa e construiu a vida sozinho, com o restaurante Sabor do Mar como único refúgio. Nunca tivera coragem de assumir publicamente a sua orientação, o medo da rejeição era maior que o desejo de ser livre. Naquela noite decidiu, Tiago ficaria com ele até encontrarem solução. Ligou para serviços sociais, mas era tarde, fim de semana prolongado. O menino dormiu no sofá do escritório, embrulhado em cobertores. Miguel ficou acordado, olhando o teto. "O que estou a fazer?", pensou. "Não sou pai, nem tenho condições." Mas ao ver o rosto sereno de Tiago adormecido, soube que não podia abandoná-lo. Dias viraram semanas. Os assistentes sociais demoravam, burocracia interminável. Miguel arranjou quarto extra no apartamento pequeno acima do restaurante. Ensinou Tiago a cortar legumes, a temperar peixe, a rir de novo. O menino era inteligente, absorvia tudo. Aos poucos, a desconfiança deu lugar a uma ligação profunda, quase filial. Miguel nunca tivera alguém que dependesse tanto dele, e isso curava feridas antigas. Mas a cidade falava. Vizinhos cochichavam, um homem solteiro, gay conhecido nos círculos discretos, vivendo como menino abandonado. "Cuidado com esse", diziam algumas senhoras na padaria. Miguel ouvia e calava, mas doía. Se soubessem como cuido dele, pensava, raiva misturada com vergonha própria. Tiago, por sua vez, percebia tudo. Via Miguel tenso ao telefone, via olhares na rua. Uma noite perguntou: "Eles não gostam de ti por causa de quem gostas, não é?" Miguel congelou. Como explicar a uma criança? "Algumas pessoas têm medo do diferente", respondeu apenas. Tiago abraçou-o forte. "Eu gosto de ti do jeito que és." Aquele abraço mudou tudo. Miguel chorou em silêncio depois que o menino dormiu. Pela primeira vez sentia-se aceito sem condições. Decidiu lutar pela guarda temporária, mesmo sabendo que a sua orientação poderia ser usada contra ele. Por ele, vale a pena, pensou. Porém, o passado de Tiago começava a bater à porta. Uma carta anónima chegou ao restaurante: "Sei quem é o miúdo. Afasta-te ou conto tudo." Miguel gelou. Quem seria? E o que escondia o passado daquele menino que salvara por impulso? A carta anónima queimava no bolso de Miguel enquanto servia o almoço. Letras recortadas de jornal, clichê, mas eficaz no terror que provocava. Sei quem é o miúdo. Ele não é tão inocente. Afasta-te. O chefe tentava manter a calma diante dos clientes, mas dentro dele uma tempestade. Tiago notou imediatamente. Estás estranho hoje? Disse enquanto ajudava a lavar louça. Miguel sorriu forçado. Nada, só cansaço. Mentira. Não queria assustar o garoto. Mas à noite, quando Tiago dormia, Miguel pesquisava no computador: fugas de menores, casos de abandono em Portugal nos últimos anos. Nada concreto. Dias depois, outra carta. Desta vez com foto, Tiago mais novo, ao lado de homem de meia-idade, expressão dura. Verso: pergunta-lhe sobre o pai.
Miguel sentiu o mundo girar. Pai? Tiago dissera que não tinha ninguém. Confrontou com cuidado, mostrando a foto. O menino empalideceu, olhos cheios de lágrimas. Ele não é meu pai. É o homem que me levou depois da minha mãe morrer. Me batia. Fogui. Miguel abraçou-o até os soluços cessarem. Nunca mais vais voltar para ele, osso. Mas dentro dele o medo crescia. Se o homem aparecesse. Se usasse a orientação de Miguel para tirar Tiago. O chefe começou a trancar portas 2 vezes, a olhar por cima do ombro. No restaurante, um novo cliente habitual, António, jornalista conhecido na cidade, charmoso, olhos verdes penetrantes. Sempre pedia o prato do dia e conversava com Miguel. Flertava discretamente, Miguel percebia, mas mantinha distância. Não era hora para romance. Tinha Tiago para proteger. Porém, António insistia. Gosto de vir aqui por causa do chefe, disse um dia, sorriso aberto. Miguel corou, mas recusou convite para beber algo. Tenho responsabilidades. António viu Tiago ajudando nas mesas e entendeu. É teu filho. Miguel hesitou, depois, quase. António sorriu compreensivo. Bonito. Deve ser orgulho teu. A presença de António trazia leveza aos dias pesados. Miguel permitia-se rir das piadas, sentir-se visto como homem desejável, algo raro. Mas a culpa vinha logo, como pensar em amor quando Tiago corria perigo. Uma noite, o pior aconteceu. Miguel chegou a casa e encontrou a porta arrombada. Tiago desaparecido. Só bilhete, se queres ver o miúdo vivo, vem sozinho ao armazém 7 no cais do Sodré. Meia-noite. Miguel sentiu o chão sumir. Ligar polícia. O bilhete ameaçava matar Tiago se visse sirenes. Foi sozinho. O armazém escuro cheirava a mar e podridão. Voz grossa, chefe de cozinha viado. Achaste que podias roubar o meu menino? O homem da foto avançou, faca na mão. Miguel ergueu as mãos. Ele fugiu de ti porque batias nele. O homem riu cruel. Miúdos precisam de disciplina. E tu? Vou acabar contigo primeiro. Enquanto o homem se aproximava, Miguel pensava em Tiago, no quanto o menino mudara a sua vida, no amor que nunca ousara sonhar. Desculpa, Tiago. Falhei contigo, pensou, cerrando olhos. Mas de repente, sirenes. Luzes azuis inundaram o armazém. António aparecera com polícia. Segui-te, Miguel. Sabia que algo estava errado quando não atendias o telefone. O homem foi preso. Tiago encontrado amarrado num canto, chorando. Na delegacia, abraços, lágrimas. António explicou, jornalista, percebera as cartas que Miguel escondia, investigara discretamente. Miguel olhou, coração transbordando gratidão e algo mais profundo. Salvaste-nos. António tocou-lhe o rosto. Não suportava a ideia de te perder sem nunca ter tentado. Naquela noite, pela primeira vez, Miguel permitiu-se acreditar que talvez merecesse ser amado. Os meses seguintes foram de cura lenta. O agressor de Tiago, padrasto abusivo, foi condenado. Guarda definitiva concedida a Miguel, apesar de alguns olhares tortos dos funcionários sociais. Provas de bom ambiente, disseram, mas Miguel sabia que a orientação dele pesara nas discussões internas. Tiago florescia. Ia à escola, tirava boas notas, ajudava no restaurante com orgulho. Chamava Miguel de pai em momentos de distração, depois curava. Miguel fingia não notar, mas cada vez doía menos o coração de felicidade. Com António, a relação avançava devagar. Jantares discretos, passeios pelo Tejo, mãos que se tocavam por acaso. Miguel lutava contra velhos medos, e se a cidade souber? E se afetar Tiago? António era paciente. Quando estiveres pronto, estarei aqui. Mas a tranquilidade era ilusão. Um dia, artigo no jornal local, chefe famoso de Lisboa vive com menino resgatado, mas será ambiente adequado. Foto desfocada de Miguel e António de mãos dadas. Autor anónimo. O restaurante começou a perder clientes.
Reservas canceladas. Telefonemas insultuosos. Miguel afundou. Sou veneno para ele, pensou, vendo Tiago ouvir comentários na escola. O menino chegou a casa chorando. Disseram que és anormal e que me vais tornar igual. Miguel abraçou-o, mas dentro dele algo se partia. Talvez devesses ir para a família tradicional. Tiago exaltou-se. Tu és a minha família. Não quero outro. Mas Miguel já decidira, afastar António, talvez até entregar guarda. É pelo teu bem, repetia para si mesmo, enquanto o peito sangrava. António percebeu a distância. Estás a afastar-me por medo. Miguel confirmou, voz fria. Acabou. António saiu sem discussão, mas olhos marejados. Miguel ficou sozinho com a dor que ele próprio criara. Tiago também se fechou. Parou de ajudar no restaurante, respostas curtas. Miguel via o menino reviver abandono. Sou egoísta, pensava à noite. Salvei-o só para o magoar mais. O ponto de ruptura veio quando o restaurante recebeu inspeção surpresa, denúncia anónima de condições inadequadas. Multa pesada. Miguel percebeu que não aguentaria financeiramente. Considerou fechar, devolver Tiago aos serviços sociais. Numa noite de desespero, bebeu demais. Tiago encontrou-o chorando na cozinha. Não me abandones, por favor, suplicou o menino, agora quase adolescente. Miguel abraçou-o forte. Nunca. Desculpa. Decidiram lutar juntos. Tiago sugeriu, fala com o António. Ele é jornalista, pode ajudar. Miguel resistiu, orgulho ferido. Mas o amor pelo menino venceu. Ligou. António apareceu em menos de hora. Sabia que precisavas de mim. Explicou, investigar a campanha de ódio, vinha de familiar distante do padrasto, querendo vingança. Publicaria artigo de resposta, contando a verdadeira história de resgate e amor. Miguel chorou nos braços dele, tenho tanto medo de te perder outra vez. António beijou-lhe a testa. Não vou a lado nenhum. Juntos, prepararam contra-ataque. Mas o maior teste ainda viria. O artigo de António saiu em Jornal Nacional, O chefe que salvou uma criança, história de coragem e amor contra preconceito. Entrevistas com clientes fiéis, professores de Tiago, até assistentes sociais. A maré virou. O restaurante encheu como nunca. Novos clientes vinham por solidariedade. Miguel respirava aliviado, mas a cicatriz permanecia. Quase te perdi por cobardia, confessou a António numa noite no mirador da Senhora do Monte. António sorriu. Mas não perdeste. Beijaram-se finalmente, sem medo de olhares. Tiago aprovava. Ele é fixe, disse um dia, sorrindo maroto. Miguel riu, coração leve. Porém, o destino reserva sempre curvas. Tiago, agora com 17 anos, começou a agir estranho. Saía mais, telefone sempre na mão, respostas evasivas. Miguel preocupou-se. Está a esconder algo. Descobriu por acaso, Tiago namorava a rapariga da escola, mas também trocava mensagens intensas com o rapaz do grupo de teatro. Confuso, assustado com os próprios sentimentos. Não quero ser como tu e ter de sofrer, confessou chorando uma noite. Miguel sentiu o mundo parar. O menino que salvara agora enfrentava o mesmo inferno que ele conhecera. Não tens de sofrer, disse, voz firme apesar da dor. Podes ser quem és. Eu estarei sempre aqui. Tiago abraçou, tenho medo de decepcionar-te. Miguel riu entre lágrimas. Só me decepcionarias se mentisses para ti mesmo. António ajudou nas conversas. Contou a própria história de aceitação tardia. Tiago abriu-se mais. Admitiu gostar do rapaz do teatro, Leonor era só amizade. Primeiro amor adolescente, intenso e confuso. Mas a escola não era segura. Comentários homofóbicos, ameaças anônimas. Alguém espalhou rumores. Tiago chegou a casa com o olho roxo. Brigaram comigo no recreio. Miguel viu vermelho. Quis ir à escola, mas Tiago impediu. Vai piorar. O chefe sentiu-se impotente,
o mesmo medo que quase o destruíra agora atacava o filho do coração. Decidiram mudar Tiago de escola, mas o dano estava feito. O menino entrou em depressão silenciosa. Parou de comer direito, noite sem claro. Miguel culpava-se, trouxe-o para este mundo de ódio. António sugeriu terapia especializada em questões LGBT. Foram juntos às sessões familiares. Miguel chorava ao ouvir Tiago falar do medo de ser rejeitado pelo próprio pai. Nunca, ouviste? Nunca. Lentamente, Tiago melhorou. O namoro com o rapaz do teatro, Rafael, tornou-se oficial, discreto mas real. Miguel conheceu, aprovou o rapaz educado e carinhoso. Mas o passado voltou a morder. O padrasto, libertado condicionalmente, começou a mandar mensagens ameaçadoras a Tiago via redes sociais falsas. Vou contar a toda a gente que o teu pai te corrompeu. Tiago entrou em pânico. Miguel e António decidiram agir, denúncia formal, ordem de restrição. Mas o homem violou-a, aparecendo perto da escola. Confronto inevitável aproximava-se. A tensão era palpável. Miguel mal dormia, vigiava Tiago como há anos não fazia. O restaurante funcionava no piloto automático. António investigava contactos do padrasto na prisão, queria provas de plano maior. Tiago tentava manter normalidade, mas tremia ao sair de casa. Rafael apoiava-o, mas era jovem demais para carregar tanto peso. Quero proteger-te, dizia o namorado, mas Tiago sorria triste. Alguns demónios são só meus. Uma noite, o pior. Miguel fechava o restaurante quando o telefone tocou. Tiago não chegara à casa depois do teatro. Buscas frenéticas. António mobilizou contactos jornalísticos. Polícia alertada. Miguel dirigia pelas ruas de Lisboa, coração aos saltos. Não outra vez. Não posso perdê-lo agora. Lembrava o beco anos atrás, o menino encolhido. Prometi protegê-lo sempre. Pista veio de mensagem anónima para António, o padrasto raptara Tiago, levava-o para Sul, queria levá-lo para longe daquela vida pecaminosa. Miguel e António seguiram a polícia numa perseguição tensa pela A2. Chegaram a armazém abandonado perto de Setúbal. O homem gritava com Tiago, faca na mão novamente. Vais comigo ou mato o teu protetor quando ele aparecer? Tiago, agora alto e forte aos 19 anos, enfrentou-o, nunca mais me tocas. O Miguel é o meu pai, o único que tive. O homem avançou furioso. Mas Tiago, treinado em defesa pessoal que Miguel insistira anos antes, desviou o golpe, e mobilizou até a polícia chegar. Miguel entrou correndo, viu a cena, abraçou Tiago com força desmedida. Meu Deus! Meu filho! O padrasto preso definitivamente desta vez. Testemunho de Tiago foi decisivo. No regresso a Lisboa, silêncio pesado no carro. Miguel parou no miradouro, olhou o mar escuro. Salvaste-te a ti mesmo. E a mim? Tiago sorriu cansado. Aprendi com o melhor. António abraçou-os ambos. Família. Mas Miguel carregava culpa nova. Quase te perdi por causa do meu passado medo. Tiago negou. Não. Salvaste-me primeiro. Estamos quites. Cura definitiva começou. Tiago assumiu relação com Rafael publicamente. Miguel e António casaram discretamente, só família próxima e Tiago como padrinho. O restaurante reabriu com evento beneficente para a Associação LGBT Juvenil. Lotado. Discurso de Miguel trouxe lágrimas. O amor verdadeiro vence sempre o ódio. Aprendi isso com o meu filho. Anos depois, Lisboa brilhava numa primavera quente. Miguel, agora com cabelos grisalhos precoces, comandava cozinha ampliada, sabor do mar tornara-se referência, inclusive com estrela Michelin. António publicara livro sobre a história deles, best-seller discreto. Tiago, 25 anos, formado em culinária, era só chefe. Rafael, arquiteto, desenhara a nova sala. Casal estável, planeavam adotar. Numa noite calma, após serviço, sentaram-se os quatro à mesa dos funcionários. Miguel olhou Tiago, olhos úmidos. Lembras-te do beco? Tiago sorriu. Como esquecer? Salvaste-me.
Miguel abanou cabeça. Não. Tu salvaste-me. Deram-me razão para viver, para ser corajoso, para amar sem medo. Antônio apertou-lhe a mão. Rafael ergueu o copo. A família que escolhemos. Tiago levantou-se, abraçou Miguel forte. Obrigado por nunca desistires de mim. Miguel retribuiu, voz embargada. Obrigado por voltares sempre para casa. Lá fora, o Tejo refletia luzes da cidade. Dentro deles, paz conquistada a custo alto, mas real. O menino abandonado tornara-se homem forte que salvara o Salvador. O chefe solitário tornara-se pai, marido, homem completo. O amor, esse sim, vencera todas as sombras. E assim, em Lisboa, continuavam a cozinhar, a amar, a viver, prova viva de que corações partidos podem curar-se mutuamente, que o preconceito perde sempre perante a coragem de ser quem se é.